Olá você que nos acompanha, chegamos finalmente à aula de número 4. Espero que você esteja bem. Antes de começarmos, vamos ver qual é a frase do sábio Albert Einstein para nós hoje, nesse momento. A vida é igual andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, você precisa continuar se movendo. Interessante, né? Precisa continuar se movendo. Vamos falar tipos de direção. Temos a direção corretiva, defensiva, ofensiva e a direção evasiva. Direção corretiva. A direção corretiva é quando algo já aconteceu. É quando já saiu alguma coisa fora do meu controle, do motorista, né? Do meu controle, do motorista. Então é algo que não foi previsto. Ele precisa tomar ações de reparo, ele precisa reparar o evento, algo que aconteceu. Então aí vem a direção corretiva. Não é muito bom dirigirmos, né, ou trabalharmos os motoristas profissionais sobre a direção corretiva. Sempre está corrigindo algo. Isso não é muito bom, não é bem-vindo, né? Aí eu tenho a direção defensiva. A direção defensiva, o tipo de direção defensiva, ele é o mais indicado, é o que nós procuramos, é o que nós nos preparamos, é o que a gente busca e deve seguir os princípios da direção defensiva. O que está escrito aqui, ó, direção defensiva é o conjunto de ações que tem por objetivo antecipar os acontecimentos e reduzir a possibilidade do motorista se envolver em um acidente. Olha que bacana, legal, né? Então é isso que a gente tem que buscar, a direção, os princípios da direção defensiva. Vamos falar da direção ofensiva. Direção ofensiva trata-se dos veículos de emergência, como ambulância, né? As viaturas de polícia, no caso de perseguição ou de resgate, levar uma vítima para o hospital ou ir até o local de acidente para poder prestar os primeiros socorros, um veículo caracterizado com sinal luminoso, e aí ele vai fazer uma direção ofensiva, uma direção de emergência. E também temos a direção evasiva. A direção evasiva é aquela que o motorista ele vai aplicar manobras ofensivas com a finalidade de fuga, de sair daquele local, que é o caso, por exemplo, de uma tentativa de assalto, uma tentativa de agressão eminente à vida, né? A pessoa está com uma arma na mão e aí você tem que sair com o seu veículo daquele local para sair daquela situação, tentativa aí de agressão ou de assalto. Então temos aí os tipos de direção corretiva, defensiva, ofensiva e evasiva. Continuando com a direção defensiva, é o conjunto de medidas e procedimentos utilizados para prevenir ou minimizar acidentes de trânsito. Legal, né? Listamos alguns exemplos de medidas que devem ser evitadas ao volante para garantir uma verdadeira direção defensiva. Quais são elas? Aqui, né? Dirigir com sono deve ser evitado. Abusar da velocidade, isso deve ser evitado. Negligenciar os cuidados com o veículo deve ser evitado. Usar celular enquanto dirige deve ser evitado. Os princípios da direção defensiva, ela não permite e não pode se aplicar uma dessas condições. Nós já falamos, né, nas aulas anteriores sobre a fadiga, dirigir com sono, os limites de velocidade, os cuidados com o veículo e o uso de celular durante a utilização, durante a condução do veículo. Continuando então, né? Direção corretiva. Vimos que a direção defensiva tem como foco a prevenção de acidente. Por outro lado, a direção corretiva está voltado para o reforço da segurança após a ocorrência do fato. Ou seja, diferente da direção preventiva, ela vai prevenir, ela vai evitar, né, que o acidente aconteça. A direção defensiva. Já a direção corretiva é quando você vai tomar as ações para corrigir algo, para consertar algo que já aconteceu, como nós vimos aí no slide anterior, né? Podemos citar como exemplo de ação de direção corretiva, depois que já aconteceu, manter a calma,
prestar auxílio a eventuais vítimas, sinalizar o local, contactar autoridades e serviços de assistência médica, pedir suporte à administradora da via, caso exista, orientar outros motoristas. Então, o que a gente vê aqui? Que a direção corretiva, ela requer aí essas ações para que a gente possa trabalhar depois que aconteceu. Então, o objetivo maior e o mais importante é vivermos sobre a direção defensiva. Vamos lá? Condução inteligente e responsável, né? A maioria dos acidentes, seja de carro, seja de moto ou caminhão, ocorre por um motivo muito simples: falha humana. Por isso, cada vez mais as autoridades preocupam com a realidade, já que a maior parte dos acidentes poderiam ser evitados se a devida cautela fosse empregada. Dessa forma, a campanha educativas ou campanhas educativas, como ocorreu com o Maio Amarelo, também a partir do endurecimento da fiscalização e das sanções. Fiscalização apertada, sanções, né, mais apertada também, e aí vai reduzir os índices que nós vamos ver agora, né? A campanha anual de Maio Amarelo, que registrou quedas significativas de acidentes com mortes em várias cidades, como Santo André, menos 33%, Petrópolis, menos 29%, Campo Grande, menos 28%. A Operação Lei Seca do Rio de Janeiro é considerado outro caso de sucesso. Houve redução de 45% do número de embriagados ao volante. Ao mesmo tempo, houve queda de 28% no registro de vítimas fatais e de 32% no número de feridos em acidentes de trânsito em todo o estado. Bacana, né? Que legal. Notícia boa. Né? Condução inteligente e responsável. Vamos lá. O ser humano é movido por suas emoções. Nesse sentido, quanto maior a capacidade de gerir nossas emoções, mais próximo ficamos do nosso equilíbrio cotidiano. Legal isso, né? O poder das emoções é realmente extraordinário. Apenas é necessário aprender a controlá-las para evitar que elas te controlem e se torne possível senti-las com serenidade e sabedoria. Que bacana! E aí entra a parte da inteligência emocional, o nosso cérebro, né? Tá aqui a imagem do nosso cérebro. Temos algumas partes do cérebro, né? E cada parte do cérebro corresponde aí a uma porcentagem. No caso aqui, o cérebro reptiliano, que tem a origem dos sentidos, ele controla as nossas ações, cerca de 55%, né? Então, a emoção, a inteligência emocional, ela vai aí ser empregada de uma forma, claro, inteligente, e que nós possamos cada dia mais procurar entender essas emoções para que possamos controlá-las e termos o equilíbrio, esse equilíbrio emocional. Por que a gente está falando isso dentro de uma aula de direção defensiva? Hoje, o ser humano, o brasileiro de uma forma particular, já vive com uma carga muito pesada de emoção, né? E só que essas emoções muitas vezes não são controladas. Por isso que a gente, né, liga aí o jornal, tem tanta agressão, tanto acidente, que poderia ser evitado com um pouco mais de inteligência emocional. Quando nós olhamos essa tabela, né, todo estímulo, que é uma causa, ele gera um efeito, que é uma emoção. E esse efeito, né, essa emoção, ela gera uma consequência ou conduta. Se a gente pegar aqui a primeira linha, por exemplo, olha, eu tenho aqui o estímulo, a causa, que é um obstáculo. Obstáculo, você está dirigindo lá o seu veículo e na frente tem um veículo com menos velocidade, você quer ultrapassá-lo, não tem como ultrapassá-lo, e aí o motorista de trás toma a decisão de encostar, ficar muito próximo desse veículo. Às vezes, o motorista do caminhão, ele tem essa atitude de encostar mais para causar ali uma emoção, né, um medo no motorista da frente, ou até no motociclista, que às vezes isso acontece também com o motociclista.
Então ele encosta o caminhão para que o outro possa acelerar, né? Aí já começa um descontrole emocional e uma decisão errada de empurrar o carro que está na frente. Opa, eu tenho um obstáculo, isso vai gerar o quê? Gera uma raiva. Se o motorista de trás, que está tendo um obstáculo na frente, não tem uma inteligência emocional, olha lá, consequência e conduta, vai gerar uma agressão, gera uma agressão. E no trânsito é o que mais acontece. Por falta dessa inteligência emocional, as pessoas se entregam rapidamente à raiva, se entregam rapidamente ao impulso, e aí saem as discussões, as brigas, agressões, enfim, né? Tantas notícias que a gente vê no jornal de motoristas que usam carro como arma para bater, para atingir, para, né, machucar, para destruir o patrimônio do outro. Tudo isso está linkado à falta de inteligência emocional e à falta do equilíbrio, que é o que nós estamos vendo aqui. A falta desse equilíbrio, a desproporção, né, e a falta de entender essas emoções gera aí um descontrole sem limites, né? Importância do equilíbrio. Quando você tem o equilíbrio, ele é importante que você consegue delegar funções para quem é líder, para quem é gestor de pessoas. Então você consegue delegar bem as funções, você consegue orientar bem os seus liderados, né? A importância do equilíbrio, igual bom planejamento. Você planeja melhor as coisas, não tomado de emoções fortes que te dominam e te impede de tomar a decisão assertiva como está aqui embaixo, né? O equilíbrio, velocidade na tomada de decisão. Esse equilíbrio emocional, esse monitoramento das suas emoções, o controle das suas emoções, gera também uma velocidade na tomada de decisão. E você também toma as decisões mais assertivas, para de tomar decisão errada, baseado somente nas emoções, e às vezes emoções negativas, né? Então, o equilíbrio emocional, ele te ajuda a tomar decisões assertivas. O equilíbrio emocional, ele desenvolve pontos fortes de cada pessoa. Quando você tem o equilíbrio emocional, você consegue desenvolver também os seus pontos fortes, aquilo que é bom em você, aquilo que você tem de melhor, você consegue apresentar para a família, para o seu trabalho, na condução dos veículos de uma forma mais inteligente emocionalmente e não assim desenfreado, né, de qualquer jeito. Tem pessoas que ao conversar fala somente de um jeito, com uma voz muito alta, agressiva. Tem pessoas que às vezes falam até de uma forma assim, se orgulhando. Não, que eu tenho que falar, eu falo mesmo, eu não levo desaforo para casa. Na verdade, parece que é uma qualidade, mas isso é uma desinteligência emocional. Isso, na verdade, gera desgaste na maioria das pessoas e aquela pessoa acaba sendo vista como agressiva. E geralmente, pessoas que dizem essa frase, eu não levo desaforo para casa, o que eu tenho que falar, eu falo mesmo, geralmente são pessoas que não têm o controle emocional e aí acaba falando, acaba ofendendo, muitas vezes sem entender até mesmo o que está acontecendo com as próprias emoções, ok? Não estou dizendo aqui que você tem que levar desaforo para casa, mas é você ter o equilíbrio para entender que quando uma pessoa te dá um presente, você pega o presente, ele é seu, ela te deu. E quando a pessoa tenta te dar um presente e você não aceita, você recusa, para quem que fica o presente? Para quem tentou te dar. Essa é um exemplo de inteligência emocional. Nem tudo que as pessoas falam para você, você tem que engolir. Você tem que acatar. Tem coisas que você merece sim deixar aonde elas foram lançadas. Você não tem que levar embora para você. Você não tem que assumir, absorver aquilo que as pessoas falaram. E às vezes em momentos também de descontrole emocional. O que é bom você pega, o que é ruim você deixa. Não quer aquele presente? Não tem que pegar. Deixa ele com a própria pessoa que te xingou. Por exemplo, no trânsito, né? Às vezes acontece alguma coisa, passa o motorista e xinga, faz algum gesto. E aí você, tomado de emoção, quer tirar satisfação, quer resolver, quer revidar. Não precisa. Inteligência emocional é o quê? É você olhar que aquela pessoa não tem o controle emocional. Isso não significa que você também tem que ter o descontrole emocional.
ok? Leva para casa somente aquilo que te interessa, aquilo que vai te edificar, aquilo que vai ser bom. Vamos lá? Continuando então, opa, chegamos à ferramenta do chá. Chá, tem até uma xícara, né? Legal isso. E realmente, a palavra é chá, trata-se de 3 letras, muito utilizado em empresas, né? Em gestão de pessoas, gestão de empresas. Maioria das empresas, inclusive brasileiras, de outros países, utilizam o chá. É uma ferramenta, tá? Não é só dentro da direção defensiva do curso, mas a Teor de Treinamentos, ela traz essa parte do chá dentro do curso de inteligência emocional, faz parte, mas é uma ferramenta utilizada principalmente nas empresas, no dia a dia, na profissão, né? O que é o chá? O chá, as 3 palavras, como está escrito aqui: conhecimento, habilidade e atitude, né? Conhecimento é constantemente, você tem que estar constantemente aprendendo. Conhecimento das coisas, conhecimento do que está acontecendo com a sua família, conhecimento do que está acontecendo com a sua empresa, conhecimento dos processos, conhecimento do caminhão, conhecimento da estrada, enfim. Toda a estrutura de conhecimento, né? E isso implica em 15% da vida de uma pessoa, conhecimento. Esse conhecimento gera habilidades, né? Quanto mais você conhece, quanto mais você se aprofunda naquilo, mais habilidades você desenvolve. E baseado nessas habilidades, você vai desenvolver as atitudes, você vai tomar atitudes, baseado em quê? Em conhecimento. Conhecimento que gerou habilidade e habilidade que vai gerar atitudes. Tem pessoas que têm atitude exemplar, tem pessoas que tomam uma atitude assim significativa dentro da empresa. Então isso serve não só para os gestores, para os líderes, mas para a sua vida profissional, para a sua vida familiar. Isso serve para tudo, né? Quando você aplica o chá em todas as partes da sua vida, você vai começar a desenvolver uma inteligência emocional, porque vai entender que para tudo precisa de conhecimento, e todo conhecimento gera uma habilidade, e toda habilidade ela te deixa apto, ela te dá condições para que você tome atitudes na sua vida. A vida do ser humano é feita de atitudes, né? Pessoas que não tomam atitudes, geralmente são pessoas paradas, que não desenvolve, estagnada sempre no mesmo lugar, né? E olha a frase aqui embaixo: a repetição é a mãe de todos os dons. Repetição é a mãe de todos os dons. Bacana isso, né? E finalmente chegamos aí ao final da aula de número 4 e agora vamos para o exercício. Agora é hora do exercício, ok? Vamos então para as 3 perguntas, nosso exercício. Número 1. Quais os tipos de direção? Corretiva, defensiva, ofensiva, evasiva? Opção A, né? Opção B, suportativa, subjetiva, concretiva e superativa? Opção C, conhecimento, atenção, previsão, decisão, habilidade? Pergunta de número 2. Qual campanha reduziu a porcentagem de acidentes com morte no Brasil? Opção A, campanha de vacinação contra a Covid-19. Opção B, campanha educativa como Maio Amarelo. Opção C, campanha de prevenção do mosquito transmissor da febre amarela. Pergunta número 3. O que significa a sigla CHA? C-H-A. Opção A, carteira habilitação automotiva. Opção B, condução habilidade automobilística. Opção C, conhecimento, habilidade e atitude. Agora é com vocês. Vamos dar o tempo para que você possa responder essas questões e voltamos com o nosso gabarito dentro de alguns minutos. Olá pessoal, voltamos aí com o nosso gabarito. O gabarito já está aqui. A pergunta 1, né? Quais os tipos de direção? Opção A é a correta: corretiva, defensiva, ofensiva e evasiva. Pergunta de número 2. Qual campanha reduziu a porcentagem de acidente com mortes no Brasil?
Opção B, campanha educativa como Maio Amarelo. E a pergunta número 3, o que significa a sigla CHA? Opção C, conhecimento, habilidade e atitude. Rodovix, conscientizando para salvar vidas no trânsito. Obrigado. Espero ter contribuído para o seu conhecimento, para as suas habilidades e para as suas atitudes. Nos vemos no próximo treinamento ou próximo curso. Até lá. Obrigado.